Obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmão Gilmar. É uma grande bênção, um privilégio nós estarmos mais uma noite aqui na rádio, através da internet, através do Facebook, transmitindo o programa A Última Chamada ao Povo de Deus. Hoje nós, como sempre, há uma grande luta para nós estarmos aqui na rádio e através da internet, porque nós sabemos que o inimigo, ele tenta de fazer tudo para nos impedir de estarmos aqui. E hoje, pela graça de Deus, tivemos um grande livramento, que ao nós passarmos debaixo de um poste, explodiu um transformador e, pela graça de Deus, não nos atingiu. Deus nos protegeu. E eu vejo que isso é um livramento de Deus, porque nós estamos aqui para desmascarar ao falso profeta com seu ensinamento de anticristo. E hoje o nosso tema é anticristo. Anticristo. Em Romanos, capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua palavra em nossos corações e que nós possamos entender um pouquinho mais do seu programa para o dia de hoje. Anticristo. Veja, nós estamos vivendo num tempo de ajuntamento, um tempo de colheita, e todas as coisas, as grandes coisas que começaram. Veja, a igreja verdadeira que começou em Gênesis tem vindo ao tempo do fruto, o fruto do Espírito. E o anticristo, que também começou em Gênesis, tem vindo para seu fruto também. E estamos apenas no tempo, nós estamos no tempo da conclusão de toda a dispensação deste mundo, do ser mortal. Este tempo em que nós vivemos é o maior tempo. É um tempo em que todos que já viveram nas eras passadas desejaram viver. Nós estamos, segundo as Escrituras, nós estamos num tempo de agitação. É um tempo de incômodo para os pecadores, mas é um tempo maravilhoso para os cristãos, porque sabemos que estamos guardados das coisas más que virão. E estamos sendo reunidos neste último esforço para irmos para casa, para encontrarmos com o Senhor Jesus. Por isso é muito importante nós conhecermos o ensinamento do anticristo e a sua doutrina diabólica, que está enganando a muitos. Veja, não está enganando ao bêbado, ao pecador ou à prostituta, porque esses já sabem do seu destino. Mas o ensinamento anticristo está enganando aqueles que estão indo para as igrejas, tanto católica como protestante ou pentecostal, ou seja, qual seja, que estão indo às igrejas para se aproximar mais de Deus.
E quando nós conversamos com alguns irmãos que vão às igrejas, nós nos deparamos com pessoas totalmente leigas, não conhecem nada do programa de Deus, só sabem que a igreja tem que falar em línguas, só sabe que tem que gritar, que tem que profetizar, mas não sabe nada a respeito do programa que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para este último dia, ao qual nós estamos vivendo. Nem mesmo sabem das escrituras que estão em pleno cumprimento. E quando se fala do anticristo, a primeira imagem que vem à mente das pessoas que conversamos ou que se comenta, eles vêm logo com aquela imagem de um homem com chifre, com uma forca, algo da mitologia que colocaram para enganar as pessoas. Um ser muito feio, um ser que jamais enganaria uma pessoa que vai à igreja, porque esse ser, ele é muito fácil de ser identificado porque ele tem obras más, ele é perverso de aparência. É aí aonde muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, ou aqueles que vão à igreja, é aí que muitos serão enganados, porque não sabem realmente qual é o comportamento e a aparência de Satanás, do diabo, de Lúcifer, com seu ensinamento anticristo. Porque em 1 de João, no capítulo 2, diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aqueles que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que está, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Veja que João está falando aqui. Muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós. Veja, da onde saiu o anticristo? Da onde saíram os anticristos? Veja o que ele fala aqui: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo?
é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permanece em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também permaneceis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Está vendo? João está mostrando aqui, alertando a igreja das pessoas que os enganam. O anticristo enganando a igreja verdadeira. Ou seja, o anticristo tentando enganar a igreja verdadeira, porque a verdadeira igreja jamais será enganada. E o que é anticristo? O termo anticristo vem de uma palavra grega que significa contra ou em lugar de. Então, anti é o quê? Anti é contra ou no lugar de. Então, anticristo significa no lugar de Cristo ou contra Cristo. Então, não se trata de apenas um indivíduo ou de uma entidade, pois a Bíblia diz que há muitos anticristos. Não é só um anticristo, há muitos anticristos. Assim, anticristo se refere a qualquer um que. Vamos dar alguns exemplos. O que é um anticristo? Anticristo é contra ou no lugar de Cristo. Contra Cristo ou se colocando no lugar de Cristo. Vigário significa se colocando no lugar. É o substituto. E até onde nós encontramos a Sagrada Escritura, o Senhor Jesus Cristo é um só. Não há substituto para ele. Então, anticristo se refere ao quê? A um que se opõe a Cristo. E Cristo é o quê? A unção. Cristo é a unção. O ungido de Deus. Isso está em Salmos 2:2. Outro exemplo. Anticristo é aquele que finge ser cristão e tentam enganar aos escolhidos. Mateus 24:24. Outro exemplo do anticristo. Aquele que persegue aos seguidores de Cristo. Porque, como Jesus disse, quem persegue seus seguidores, persegue a ele também. Atos 9:5. Também, outro exemplo de anticristo. Diz que é cristão, mas faz o que é errado e engana a outros. Pratica a iniquidade. Enganando ou enganado, ele engana aos outros também. Iniquidade, o que é? Aquele que conhece a palavra e não a segue, ignora as escrituras. Isso se chama iniquidade. Nem o iníquo entrará nos reinos dos céus. O outro exemplo do anticristo. Tem aparência de cristão. Tem aparência. É aquele velho ditado. É um lobo em pele de ovelha. Mas são falsos obreiros, falsos mestres, falsos pastores e falsos cristãos.
Isso nós encontramos em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Agora, assim como nós passamos as qualidades do anticristo, vamos passar algumas qualidades do verdadeiro cristão. Verdadeiro seguidor de Cristo. Primeiro, para ser um seguidor de Cristo e não ser encontrado como anticristo, como uma falsa unção, primeiro, temos que crer que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Segunda característica do cristão, ou seguidor de Cristo, crer que só existe um fundamento para guiar a igreja de Cristo. Não existe 2 fundamentos, nem 3 fundamentos, mas um único fundamento para guiar a igreja de Cristo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11. Terceira característica de um cristão: reconhecer ao enviado de Deus e reconhecer os sinais escriturísticos no seu devido tempo presente. Não reconhecer passado ou só futuro, mas o presente. Porque no Velho Testamento diz o eu sou. O eu sou é o Deus do presente. Ele não falou para Moisés, eu era ou eu serei. Ele falou, eu sou o Deus do presente. Então temos que reconhecer o verdadeiro cristão, seguidor de Cristo, reconhecer ao enviado de Deus e os sinais escriturísticos no seu devido tempo presente e seu cumprimento. Como devemos reconhecer o que o Senhor Jesus falou em Mateus 17, 11, Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Essas escrituras são as escrituras concernentes ao tempo do fim. Se nós cremos que nós estamos no tempo do fim, essas escrituras são que inclusas ou pertencentes ao tempo do fim. Caso ao contrário, se nós negarmos essas 3 escrituras principais, nós também estamos negando que nós estamos nos tempos do fim. Então, veja, aqui são 3 características do cristão. Nós falamos 5 características do anticristo e 3 características do cristão. Agora, o nosso ensinamento hoje é sobre o anticristo. Veja, o diabo vem com um ensinamento anticristo. Um ensinamento contra Cristo. Ele vem dominando todos os países, nações, e o pior de tudo, este ensinamento anticristo tem dominado as igrejas. E aí que é a parte terrível. Este ensinamento anticristo tem dominado e entrado nas igrejas. Assim denominadas igrejas cristãs que falam, professam, que pregam o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia disse que a besta sobre a terra, isso é o anticristo denominacional que vem sobre a terra, formando a besta em Roma, que foi a primeira denominação. E este concílio mundial de igrejas forma uma imagem à besta. Observe. Forma isso. Veja, o anticristo. E a Bíblia diz,
todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. E quando é que os nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro? Foi no reavivamento? Foi quando você começou a ir à igreja pela primeira vez? Quando você foi batizado? Quando houve o chamado de altar e você atendeu esse chamado? Foi aí que seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro? A Escritura diz: morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o meu e o seu nome já foi colocado ali no livro da vida do Cordeiro. E este anticristo não enganará aqueles que têm o nome posto no livro da vida antes da fundação do mundo. Porque Mateus 24 diz que o anticristo seria tão parecido com o real nos últimos dias que, se possível, ele enganaria o próprio eleito ou predestinado. Então a coisa falsa é tão parecida com a verdadeira que, se possível fosse, mas não é, enganaria ao eleito ou o predestinado. Agora, esse ensinamento do anticristo, ele enganará sim aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E como saber se tem um nome escrito ou não? Veja, eu falei 5 características do anticristo. E eu falei 3 características do verdadeiro cristão. Se você, nesta noite, neste momento, está reconhecendo essas 3 características que eu acabei de citar, você não será enganado. Mas se você está passando por cima das Escrituras, aí é uma notícia triste que eu vou lhe dar. Você está sendo enganado. Você está sendo conduzido por um bode. E este bode, ele pega a ovelha e leva até o matadouro. O nosso irmão William Marriott Branham, homem que Deus levantou nesta última era, com a mensagem para preparar o povo para o rapto e escapar da cilada e da pregação do anticristo, ensinamento do anticristo. Ele disse assim no sermão A Invasão dos Estados Unidos, que o diabo, ele é religioso. O diabo é muito religioso. Veja, quem foram as pessoas que o Senhor Jesus Cristo falou que eram filhos do diabo? Foi a prostituta? Foi o cobrador de impostos? Foi o ladrão? Não. Foi os líderes religiosos. Veja, pessoas contra o Senhor Jesus Cristo. Líderes religiosos. O mundo, hoje, ele é controlado pela política. Não é controlado por Deus. E eu vejo muitos cristãos falando que vão entrar na política para melhorar o mundo, para ter melhores, ou seja, diversões, melhores coisas para melhorar a vida de um cristão.
Mas a nossa esperança não está na política, não está neste mundo, porque a nossa esperança está no mundo por vir, que é a Nova Jerusalém. Veja, o anticristo é o quê? É um espírito religioso, com ensinamento religioso, mas pervertendo este ensinamento e escondendo o personagem que Deus tem levantado nos nossos dias. Veja, o ensinamento do anticristo, ele foca muito o futuro, foca o passado, mas ele não se atenta ao presente. Veja um exemplo muito claro nos dias do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles líderes religiosos, 7 religiões predominantes, sabiam tudo do passado, sabiam das promessas futuras, esperavam o Messias em suas igrejas, mas quando ele apareceu, viraram as costas para ele, porque não conheceram o dia da sua visitação. Veja, é simplesmente tudo do diabo. Seguramente, o anticristo é muito religioso, muito religioso. Foi um espírito religioso que crucificou o Senhor Jesus. Sempre tem sido um mundo religioso, um povo religioso que tem crucificado e pedido a morte de todos os profetas que Deus levantou no seu tempo. É o povo religioso que sempre está contra o verdadeiro Cristo. É o povo religioso que combate aos profetas que Deus tem levantado. Veja, quem combateu Micaías? Quem bateu em Micaías? Foi Acabe? Não, foram os profetas. E é o povo religioso do dia que está contra a mensagem de Deus do dia que nós vivemos. Em Atos, no capítulo 20, versículo 25, diz assim: E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Paulo estava se despedindo e estava mostrando que ele estava livre do sangue de todos, porque ele trouxe o verdadeiro evangelho. Ele não alterou o evangelho. Ele não alterou as escrituras, não alterou a Bíblia. E ao estar pregando o verdadeiro evangelho, ele estava limpo do sangue de todos os que estavam ouvindo ele. Que é o caso de muitas pessoas hoje, que se dizem pastores e assim por diante, que estão manchados com o sangue de muitos que estão perdendo a sua vida pelo falso ensinamento. Paulo diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Veja, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem para si mesmo discípulos. O profeta de Deus disse no sermão profético A Marca da Besta:
ele fala da seguinte maneira: irmão, você nem imagina quão astuta essas coisas são. Recorde, Jesus Cristo disse que o anticristo seria tão semelhante que enganaria o próprio eleito. Disse: agora não deixes que ninguém te seduza. Disse: não sejas como os pagãos, os quais usam de vãs repetições em suas orações. Disse: não seja como os pagãos, usando de vãs repetições. Ele disse: e a ninguém chamais pai na terra, tampouco nem, porque um só é o vosso Pai, e esse está no céu. Mas você volta atrás, ignora isso. Você o faz de todos os modos, porque é popular. Você ignora o evangelho porque não é popular. Para ser popular, o que você acaba fazendo? Pregando o que agrada às pessoas e não pregando a verdadeira doutrina. Então, para ser popular, muitos líderes religiosos passam por cima da verdadeira escritura, porque pregar a verdade nunca foi popular, nunca foi bem aceito no mundo cristão. Veja nos dias do Senhor Jesus, dos apóstolos, de Paulo, de todos os mártires. Veja, seu evangelho nunca foi popular ao mundo religioso. Porque quando Deus enviou a um profeta, quando Deus enviou a um homem para repreender ao povo, ele estava repreendendo primeiramente as igrejas que tinham saído fora de linha, estavam fora de marcha. E na mensagem A Queda do Mundo, ele diz assim: nos foi dito que este novo sistema, desta denominação, de trazer este concílio mundial de igrejas, trará paz na terra. Oh, que engano! A união das igrejas trará paz na terra. Oh, que engano! Que negligência! Que batida sórdida na face de Cristo! Que coisa irreverente, sacrílega que é do diabo. Essa união das igrejas é do diabo. Um homem pode organizar algo melhor do que o que Deus pode lhes enviar? Veja, o homem tentou se unir, unificar por um único propósito, e foi a Torre de Babel. E veja a confusão ali na Babilônia. E é outra Babilônia que tem se levantado hoje, a união mundial das igrejas. E essa Babilônia novamente cairá, não trará paz na terra. Um falso Messias, um anticristo em seu ensinamento. Oh, ouvinte, um anticristo em seu ensinamento. O reino de Deus não é deste mundo. O Senhor Jesus Cristo disse da seguinte maneira: meu reino não é deste mundo. Se o reino do Senhor Jesus Cristo não é deste mundo, o meu também não é. Porque eu vou para o mesmo reino em que o Senhor Jesus Cristo está. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos os ouvintes e até o próximo programa. E hoje nós estamos tocando hinos congregacionais gravados ali no Tabernáculo da Fé, no encontro de pastores passado, porque este mês, novamente, nós teremos o encontro de pastores em São José dos Campos. Deus abençoe a todos com as bênçãos da primogenitura.